onde vai a responsabilidade da escola e até onde vai a responsabilidade da família? Vamos aproveitar que a gente está nesse período aí de volta às aulas e falar sobre esse tema que ele é sempre, sempre, sempre muito delicado. Mas antes, vou dar aquele meu recadinho de sempre, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui no meu canal no YouTube, muito obrigado. Mas verifica se você está aí ó, inscrito no meu canal, se você já está com o sininho ativado e me ajuda a divulgar para os seus amigos. Agora, se você está ouvindo esse podcast daqui, né? Ou seja, em formato de podcast, está lá no Spotify assistindo isso daqui, verifica se você também está ali ó, assinando esse podcast. Me ajuda também a divulgar, a chegar em outras pessoas. Você me ajudando no boca a boca é a melhor coisa que você pode fazer. Inclusive nesse momento, né, que as pessoas estão tão ansiosas pelo retorno às aulas e que talvez pensar um pouco sobre isso possa ajudar. Muito que bem, vamos lá. Eu sei que esse é um momento que as pessoas estão, assim, são sentimentos mistos, né? As pessoas vão ficar com saudades das crianças que não vão ficar mais ficando em casa, mas também vão ficar, né, aliviadas, que vão ter um pouco de descanso, porque as crianças vão estar na escola. Tem a galera que festeja, tem a galera que vive ali uma tristezinha. Tá tudo bem você sentir de qualquer uma dessas formas, tá legal? Eu, particularmente, com 4 filhos e os 4 em casa e fazendo, né, aquela bagunçaiada todo o dia inteiro, eu devo admitir que eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo de saber que a minha rotina, a rotina da minha família vai voltar ao padrão normal que a gente tinha ali de sempre, deles estarem na escola de manhã e a gente ter o nosso tempinho ali para poder fazer as nossas coisas no período da manhã e de tarde está todo mundo junto e tudo bem. Então, eu sei que para você talvez possa ser diferente, mas o que eu também sei é que esse é um momento muito importante para a gente refletir sobre o que vai ser esse ano e como que a gente vai se comportar e como que a gente vai olhar para a escola no início desse ano. Eu gosto muito desse período justamente porque é um período de novos combinados, vamos dizer assim, né? De novos pactos. As escolas estão abrindo as portas de novo, as famílias estão começando a ir nas primeiras reuniões, inclusive algumas escolas chamam pessoas para fazer palestras nesse momento também, então inclusive me chamem, tá? Eu estou indo em algumas nesse período, tá? Mas se você aí está nesse momento, está na hora da gente pensar. Então, na hora da gente saber o que é de um lado, o que é do outro, né? Vamos pensar o seguinte: se eu coloco os meus filhos numa escola, de certa forma, eu estou assinando um contrato ali. E não é exatamente um contrato apenas comercial, que eu vou me comprometer, por exemplo, a pagar a mensalidade, no caso de uma escola particular. Mas mesmo que seja uma escola pública, a gente assina também ali um contrato para assumir as nossas responsabilidades perante a escola, porque a gente não só deixa a criança na escola e o resto a gente não quer nem saber. Existe uma relação aí, um contrato de parceria que muitos de nós, pais e mães, não conseguimos enxergar. A gente acha, às vezes, que a escola só tem que ser aquele alívio pra gente ali. Às vezes age, inclusive, como rede de apoio, e tá tudo bem se a gente não tem outra rede de apoio a não ser a escola para ficar com os nossos filhos enquanto a gente trabalha. Comigo é assim, inclusive, mas não pode ser essa relação unilateral. A gente tem que pensar nessa relação de parceria. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente se coloca num lugar que é meio complicado, sabe? Nós, pais e mães que eu estou falando, tá? Às vezes a gente entra num lugar em que a gente acha que os nossos filhos eles podem ser mais especiais que os outros. E eu acho que esse é o grande primeiro problema que a gente tem que falar aqui. Não quero dizer que os nossos filhos não sejam especiais por si só. Obviamente eles são. Os meus 4 filhos são muito especiais para mim. Mas para mim, porque são meus filhos. Os seus filhos são muito, muito especiais. São o alecrim do campo para você, mas só para você. E aí existe um momento em que essas crianças, todos esses alecrins, vão se juntar no mesmo lugar e vão dar início a uma relação de coletividade. E nessa relação, elas não podem achar que são mais importantes que as outras. E a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com a qual a gente vai falar com elas sobre isso. E muitos dos conflitos que acontecem, inclusive entre famílias e escola, pelo que eu já vi, inclusive, né, pelo suporte que eu já dei a escolas, nesse sentido, vem muito desse lugar da gente achar que os nossos filhos precisam de uma atenção diferenciada em relação às outras crianças, tá? Então é um ponto pra gente pensar, porque se a gente quer realmente que os nossos filhos e todo mundo, né, sempre quando eu vou falar sobre respeitar as crianças e sermos empáticos com as crianças e tudo mais, as pessoas sempre vão falar assim, não, mas a gente tem que preparar as crianças para o mundo. Que atitude mais importante em relação a preparar os filhos para o mundo do que realmente fazer com que eles consigam viver no coletivo, numa sala de aula, dentro de uma escola, sabendo que eles não podem ter mais privilégios do que os outros, porque eles ali estão ocupando o mesmo espaço.
Então, esse é um momento muito importante para a gente tentar segurar um pouco a nossa mão ali, do nosso bebezinho ali, que vai ser sempre o nosso bebezinho, mas que ele não pode ser especial ou mais especial que os outros. Ele vai ser tão especial quanto todas as outras crianças são também especiais naquela turma. E isso daí vai ser importante na hora da gente conversar com uma professora, conversar com uma coordenadora, para conversar com uma outra família que talvez esteja passando ali por um problema de, sei lá, de agressividade no meio da sala. Entender que se o meu filho apanhou uma vez, né? Meu filho é uma criança pequena, apanhou de outra, a outra criança mordeu meu filho, eu vou, sim, falar com a escola sobre isso. Mas eu vou falar lembrando que a outra criança também é uma criança. E que talvez ela esteja passando por alguma questão que ela precise de ajuda. O meu filho, eu preciso saber que o meu filho está sendo bem cuidado. Óbvio, né? Assim, o meu filho, eu preciso ter uma garantia de que eles vão estar atentos ali na medida do possível, da melhor forma possível, para evitar que, né, as crianças se batam, se machuquem. Essa é a parte da mediação que a gente espera que a escola esteja atenta. Às vezes vai passar, às vezes não. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E achar que uma criança precisa, sei lá, ser expulsa da escola ou punida de uma forma exemplar porque ela agiu como uma criança, entende? Porque foi com meu filho. E se fosse com outro filho, a gente se preocuparia tanto? Então, esse tipo de percepção ajuda a gente a colocar no lugar de olhar para o coletivo, de verdade. Porque isso, de verdade, é inclusive preparar os nossos filhos para o futuro. Porque quando eles saírem de casa, eles vão continuar vivendo cada vez mais no coletivo, na sociedade. Eles vão precisar saber que existem as outras pessoas, que as outras pessoas também têm seus próprios mundos internos e suas importâncias e suas relevâncias, suas fraquezas, suas vulnerabilidades. A gente começa a praticar isso com os nossos filhos dentro da sala de aula, na escola. E tem uma outra coisa também que a gente precisa muito tomar cuidado, tá? A gente, enquanto pai e mãe, eu não quero que essa conversa aqui, ela pareça que eu tô colocando toda a culpa nos pais e nas mães. Existem situações em que há negligência, sim, em que os pais precisam ser mais incisivos, sim, que às vezes os próprios pais precisam se reunir enquanto coletivo de pais e questionar e cobrar mudanças com a escola, tá bom? Não estou falando isso, mas de uma forma bem geral, eu vejo que existe muito esse movimento de é o meu filho, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso que essa pessoa tenha um olhar, porque essa professora tem um olhar para o meu filho, né? E tem que ser direcionado pro meu filho. E que as outras não importam, porque é só o meu filho que importa. E aí a gente não tá ajudando muito, sabe? E o que faz com que esse problema escalone para um problema ainda maior? São as redes sociais. Porque a gente tá sempre lendo, tá sempre procurando posts, informações sobre a educação dos nossos filhos. A gente tem muito mais acesso à informação do que os nossos pais tinham quando a gente estava na escola. Não tinha também tantas opções diferentes de pedagogias que pudessem estar livremente acessíveis aí para as pessoas. Ok, algumas não tão acessíveis assim hoje em dia, mas ainda assim é mais fácil ter acesso a elas hoje do que quando a gente estava na escola, tá? E pelo fato disso acontecer, às vezes a gente acha que entende muito de pedagogia sem nunca ter feito um curso de formação em pedagogia. Eu, por exemplo, não tenho formação nenhuma real, oficial em pedagogia. O que eu sei foi que eu procurei na internet, que eu já li de livros e que eu já vivenciei nas escolas junto com os meus filhos. Ok, mas eu não posso achar que isso daí me dá a chancela para me colocar como alguém que sabe mais do que as professoras, as coordenadoras, sabe? Do que os profissionais que estão dentro daquela escola. Ok, pode até ser que em algum caso ou outro sim isso aconteça, mas a gente não pode partir desse pressuposto. Isso daí mina completamente a relação que a gente precisa construir, o vínculo que a gente precisa construir de segurança entre nós e a professora, ou entre nós e a escola. E isso daí vai passar para a criança. Eu não estou falando aquela coisa de, não, eu não posso quebrar a autoridade da professora porque ela falou alguma coisa, eu não concordo. Não estou falando desse mínimo detalhe. Eu estou falando de quando a gente fala, inclusive na presença dos nossos filhos, que a professora não sabe nada, que a professora é ignorante, que ela tá toda errada e que ela precisa sair daquela escola. Entende? Existem falas muito perigosas. Pra gente falar de qualquer jeito, ainda mais pra gente falar na presença dos nossos filhos. Se isso é tão grave assim, então peraí, eu tinha que estar começando a procurar uma outra escola, talvez, ou entrando com alguma ação com a escola para tentar trocar o meu filho de sala. Entende? A gente não pode achar que é o mundo todo contra os nossos filhos. De novo, os nossos filhos não são tão importantes assim olhando para o mundo inteiro. Eles são pra gente. Mas se a gente olhar para o coletivo, se dentro da escola eles já não são tão importantes assim, comparando com as outras crianças, porque todo mundo é importante, olhando para o mundo, então, gente, sabe? Então é um momento pra gente parar, refletir e falar, tá, o que eu vou querer então para esse ano com o meu filho na escola? Que relação eu quero construir? Uma relação de parceria? Então vamos tentar investir nisso, porque essa é a chave do sucesso. Encontrar uma relação de parceria com a escola. E eu sei que existem muitos
muitos problemas. Não existe, eu já falei isso várias vezes, em várias palestras, dentro de escola eu já falei isso, que não existe escola perfeita. Não existe. Mas também não existe família perfeita. Não existe criança perfeita. O conceito de perfeição só serve para assombrar a gente. Então, se não existe escola perfeita, mas eu tô naquela escola, eu preciso tentar também construir e fomentar essa relação de parceria. Preciso, antes de tomar minhas próprias, vamos dizer assim, conclusões, ir na escola e conversar. O que aconteceu? O que vocês estão vendo aí no dia a dia? Meu filho relatou que ele está sendo, que o amiguinho mordeu. E ele tá relatando isso quase todo dia. Ele tá mordendo ele todo dia, esse amiguinho. E aí você precisa ouvir com o coração aberto a escola. Porque se você já entra para conversar com a escola achando que você sabe toda a verdade e que a escola não sabe de nada, a gente tem um problema muito maior do que só o seu filho sendo mordido. Entende? E aí a gente precisa lembrar disso, assim, não, peraí, deixa ele contar. E as coisas podem ser muito diferentes. E não quer dizer que o seu filho seja um mentiroso. Vou dar um exemplo aqui. Conceito de tempo, de continuidade para uma criança pequena é um negócio que não existe direito, sabe? Então, às vezes, uma criança pequena, vou dizer a Cora, por exemplo, tá? A Cora que tem 3 anos. Uma vez, ela foi mordida por um amigo, que era um grande amigo dela. É ainda um grande amigo dela, na turminha dela. Isso foi no ano passado, tá? E eu lembro que ela falava de tempos em tempos sobre esse amigo, sobre que ele mordeu ela. Não, ele mordeu. E eu falei assim, pô, tá mordendo todo dia, não é possível. E fui lá, conversei com a professora. Não, isso foi um evento lá atrás, meses atrás que aconteceu. A gente nunca mais viu, eles estão sempre brincando juntos, não estão mais tretando entre si. E aí você percebe que, né, é o CSI que eu gosto de falar, né? Você faz um trabalhozinho de detetive, ou seja, conversei com a professora, é alguém que eu confio e eu entendi o que está acontecendo. Ou seja, na cabeça da Cora, que é uma criança pequena, o registro que ficou marcado dela, dessa mordida, vai ficar sendo revivido e rememorado durante um bom tempo, até que ela de fato esqueça aquilo dali. E eu não preciso, cada vez que ela rememore, achar que de fato ela foi mordida. E isso não faz da Cora ser uma criança mentirosa. Entende a diferença? É só ela processando aquilo de novo e de novo e de novo. Sempre que aquilo volta na mente dela, ela confunde aquilo com o que aconteceu de fato, quando que aconteceu, porque tempo para uma criança é um negócio extremamente relativo. Pra gente né? Pra criança, então, é muito confuso. Peraí, mordeu quando? Mordeu ontem? Mordeu semana passada? Mordeu mês passado? Pra criança pequena, isso, sabe, perde completamente o controle, foge da dimensão de percepção dela. Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Então, eu tô contando um exemplo real que aconteceu comigo, que eu poderia muito bem ter ido até as últimas consequências e falar que a professora não presta atenção na minha filha e que eu não confio nela, e pedir para trocar minha professora ou trocar minha filha de turma e fazer um escarcéu, mas eu preciso dar um voto de confiança também naquele profissional, sabe? De novo, eu sei que não são todos assim. Eu sei que existem professoras e professoras, da mesma forma como existem pais e pais também, né? Mas se a gente não dá esse primeiro passo, sabe, de voto de confiança, vai ficar muito complicado. E a gente esquece que o mais prejudicado nessa história toda são justamente os nossos filhos, porque eles vão estar no meio de um ponto de tensão, onde eles vão falar alguma coisa pra gente e não vão saber como é que a gente vai reagir, não vão se sentir seguros nem lá nem cá, porque essa união entre família e escola nunca vai acontecer de fato, sempre vai ser algo tenso. E essa tensão passa para a criança também. Então vamos tentar fazer essa promessa pra gente, que esse ano a gente consiga tentar entrar na escola dos nossos filhos pensando mais em parceria, participando das reuniões, se a gente conseguir. Eu mesmo tenho uma dificuldade, né, assim, tenho 4 filhos. Imagina quantas reuniões eu teria que estar participando junto com a Anne, a gente se alternando, porque sou só eu e ela. É muito difícil. Então eu sei que é difícil participar de todas as reuniões escolares, mas esteja próximo e tenha uma vontade genuína de fazer com que essa relação dê certo. Se a gente já começa o ano questionando as decisões da escola, caramba, então por quê? Né? E cabe inclusive analisar isso. Por que que a gente quer tanto questionar a escola? Às vezes é alguma coisa da nossa própria história, da nossa própria experiência na nossa escola, que às vezes fica tão marcado na gente que a gente não consegue desvencilhar essa lembrança do que é o que está acontecendo hoje, no presente. Muito parecido, inclusive, com esse processo da criança pequena, né? Que aconteceu dela levar uma mordida, mas ela vai ficar falando da mordida durante um bom tempo ali. Então, sabe, essa coisa, a gente precisa saber separar uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que vai acontecer na escola tem impacto na nossa família e não é exatamente essa coisa, como eu tinha falado lá no início do vídeo, né? Não é essa coisa
coisa tão simples assim de isso é responsabilidade da escola, isso é responsabilidade da família. Se é uma relação de parceria, isso vai se misturar. E é bom que se misture, porque aí a gente percebe que a criança está sendo muito bem cuidada por todo mundo que está cercando aquela criança. Inclusive a própria comunidade escolar. Porque lembra, eu não posso achar que eu só preciso me preocupar com os meus filhos. Se algo acontece com uma outra criança que faz parte dessa comunidade escolar, eu também preciso me implicar disso. Também preciso me preocupar. Eu não vou invadir a escola e cobrar um monte de coisa, não, mas eu vou estar atento para ver o que está acontecendo, para ver como é que eu posso contribuir. Lembrem-se, é um coletivo. E a melhor forma de ensinar os nossos filhos a viver em coletividade é a gente dando exemplo de como que a gente vive em coletividade, inclusive junto com os pais, que são os pais dos amigos dessa criança, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado, contribuído aí de alguma forma para que a gente consiga começar esse ano mais leve, porque às vezes eu ouço os pais e mães reclamando tanto, é sempre vou falar da escola e vai ser um negócio tão pesado. Então, tomara que a gente consiga fazer com que esse ano seja um ano mais leve também na vida escolar dos nossos filhos, tá bom? Se você tem aí outros problemas que você tem vivido ou que você não gostaria de enfrentar esse ano, deixa aqui nos comentários, porque vai que eu faço disso uma série e eu vá falar sobre esses pequenos problemas que estão acontecendo aí de cada pessoa e a gente consiga no final das contas ter uma grande lista de problemas comentados e que a gente possa ter uma visão um pouco diferente daquilo que talvez os nossos pais tivessem na nossa época, tá bom? Se você gostou inclusive do meu trabalho aqui, desse vídeo, dessa conversa, não esquece que você precisa me ajudar a divulgar. Pega agora esse vídeo aqui e joga no grupo de pais da escola do seu filho ou dos seus filhos. Joga, começa a espalhar, e vamos ver se a gente consegue promover uma discussão saudável sobre a escola e as famílias antes, inclusive mesmo, do ano começar, tá bom? E se você, obviamente, gosta muito do meu trabalho e quiser se tornar um apoiador dele, então você pode, inclusive, ir lá no apoia.se/paizinho, e com R$15 por mês você me ajuda a manter toda essa produção de conteúdo que já anda aí por mais de anos e anos e anos, há mais de uma década que eu já produzo conteúdo na internet, e você pode me ajudar a manter esse trabalho livre, acessível, né, totalmente gratuito para todo mundo, tá? E você pode fazer parte disso, não só me apoiando financeiramente, mas também entrando no meu grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, que a gente sempre troca figurinhas, se ajuda, manda uns áudios de desabafo e manda pedindo ajuda, indicação disso, indicação daquilo. É maravilhoso, você vai adorar fazer parte disso também, tá bom? Com isso então, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.